E aí, galerinha guerreira? O que vocês me pedem chorando que eu não atendo sorrindo? Vocês pediram e estou liberando mais uma questão analisada aí de provas anteriores da FUVEST, que faz parte lá do meu curso Como Responder Questões Discursivas, para que você possa se preparar muito bem para essa segunda fase da FUVEST 2021. Vai lá! Continuando aí com o nosso trabalho de análise de questões dissertativas, né? E modelos corretos de elaboração de resposta, nós temos aqui mais uma questão da FUVEST. É um texto retirado do jornal Le Monde e em cima desse texto são feitas duas perguntas. A primeira delas diz assim, ó, de que maneira o conceito de fire hosing aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira de incêndio? Olha como é importante você começar pela pergunta. Você não leu o texto ainda, mas você já sabe que vai ter esse conceito, né, fire hosing, e essa aproximação da imagem de uma mangueira de incêndio. Então você vai para o texto já procurando essas informações aí. Vamos para o texto? Ó. O vídeo, Por que Mentiras Óbvias Geram Ótima Propaganda, destaca 4 aspectos principais da propaganda russa. 1. Alto volume de conteúdo. 2. Produção rápida, contínua e repetitiva. 3. Sem comprometimento com a realidade. E 4. Sem consistência entre o que se diz entre um discurso e outro. Essencialmente, isso é um fire hosing, ou seja, o fluxo de uma mangueira de incêndio. O conceito foi concebido após cerca de 6 anos de observação do governo de Vladimir Putin. No entanto, é impossível não notar as semelhanças com as táticas discursivas de políticos ocidentais. Para tentar inibir efeitos da tática, apenas rebater as mentiras disseminadas não é uma ação eficaz. Já mostrar outra narrativa, tal como contar como funciona a criação de mentiras dos propagandistas, sim, seria um método mais efetivo. De maneira simplificada, é o que o linguista norte-americano George Lakoff chama de verdade sanduíche. Primeiro, exponha o que é verdade. Depois, aponte qual é a mentira e diga como ela é diferente do fato verdadeiro. Depois, repita a verdade e conte quais as consequências dessa contradição. A ideia é tentar desmentir discursos falsos sem repeti-los. Muito bem? Vamos para a primeira questão, ó. De que maneira o conceito de fire hosing aproxima-se da imagem do fluxo de uma mangueira de incêndio? Tá? Isso é uma pergunta em cima do que está no texto. Olha um exemplo de resposta inadequada. Essa comparação é feita porque a propaganda mentirosa difundida em alta quantidade pelo governo russo acaba apagando a verdade, como o fluxo de água de uma mangueira apaga o incêndio. Não é exatamente isso que está colocado no texto, gente. Não está falando sobre esse efeito de apagar a verdade com as notícias mentirosas aí, tá? Não é, a comparação está no processo pelo qual é criada essa propaganda mentirosa, tá? Inclusive dividida em vários itens ali. Então, na sua resposta, você tinha que contemplar isso que está no texto. Um exemplo de resposta adequada é isso aqui, ó. Essa aproximação se dá por alguns elementos comuns ou semelhantes, como o alto volume de conteúdo, a produção rápida, contínua e repetitiva da propaganda russa e a grande quantidade de fluxo contínuo de água de uma mangueira de incêndio. Essa comparação tem lá. Pode-se apontar ainda a semelhança entre a falta de consistência entre os discursos mentirosos, isso é citado lá no texto também, e a falta de consistência do produto da mangueira, né? Que é a água ou o gás, tá? Uma coisa líquida, uma coisa gasosa, sem consistência ali. Então, isso é um exemplo de resposta adequada, porque está feita a partir do que está sendo colocado no texto e não está acrescentando nada além. Na resposta anterior, você tinha o acréscimo da ideia de apagar a verdade, que não é exatamente o que está acontecendo aqui no texto. Beleza? Aqui você tem a letra B, ó. Explique com suas palavras a metáfora verdade sanduíche, usada pelo linguista George Lakoff.
Olha o exemplo de resposta inadequada. Ó. A metáfora ocorre porque a verdade fica prensada no meio de tantas mentiras, como um verdadeiro sanduíche. Eu não sei se você identificou o problema dessa resposta aí, porque ela parece até óbvia, né? Ah, realmente, né? São tantas mentiras que a verdade fica prensada, fica presa no meio dessas mentiras, né? Mas não é isso que está sendo dito no texto. Se você lê o texto com atenção, a ideia é você primeiro fala a verdade, depois a mentira, depois a verdade novamente, para que a verdade fique em destaque. Então, uma possível resposta seria isso aqui, ó. Um sanduíche possui 2 camadas de pão com um recheio no meio. Segundo Lakoff, deve-se apresentar a verdade, em seguida expor a mentira e, por fim, repetir a verdade. Dessa forma, a mentira fica prensada entre 2 camadas de verdade. O que fica visível, o que fica exposto, são as camadas externas, tá? As camadas de pão. Essas deveriam ser as verdades. Beleza? Eu vejo você na próxima questão. Um abraço!